Bom dia. Quero saudar os professores Luiz Eugênio Portela e Marilúcia Bonfim, que são os professores responsáveis por nossa próxima unidade de aprendizagem, e mais uma vez agradecer o privilégio de contar com a participação deles nessa unidade. Saudar também a equipe pedagógica toda aqui presente, os tutores que estão aqui também e os tutores que estão acompanhando pela internet, e começar apresentando, o professor Luiz Eugênio, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, o mestrado em Saúde Comunitária pela Universidade Federal da Bahia também, o doutorado em Saúde Pública pela Universidade de Montreal. O professor Luiz Eugênio é professor adjunto aqui da UFBA, do ISC, e exerceu a função de secretário municipal da Saúde de Salvador entre dezembro de 2007, isso. Exerceu a função também de secretário municipal de Salvador de dezembro de 2008 a julho de 2009. Aí de diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. E atualmente ele é coordenador do Programa de Economia, Tecnologia e Inovação em Saúde do Instituto de Saúde Coletiva e foi presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva até entre 2012 e 2015. A professora Marilúcia Bonfim, que já assumiu também aqui conosco uma das disciplinas no curso, é doutora em Saúde Pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Feira de Santana, graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Cruz e atualmente é professora também aqui do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Então, eu vou agora passar a palavra para os docentes apresentarem o conteúdo programático da disciplina e também orientarem as atividades que vão ser realizadas ao longo dessa unidade de aprendizagem. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo e que também estão presentes aqui na sala. Como a professora Lítis apresentou, eu sou Marilúcia, estou retornando, então participei da unidade de aprendizagem e planejamento em saúde, e agora a gente retorna com a unidade de aprendizagem 9, que é sobre tecnologias gerenciais. Bem, dentro da no percurso da minha carreira acadêmica, eu tenho investido um pouco em relação a estudos voltados tanto na área de gestão quanto à organização e também voltados à atenção primária. E recentemente, de uma forma bem inicial, tenho me aproximado muito em relação à questão da organização dos serviços hemoterápicos e também da atenção hematológica. Inclusive, nós estamos coordenando aqui pelo Instituto de Saúde Coletiva, em parceria com o Ministério da Saúde, um curso de extensão que é voltado para a organização das hemorroides estaduais, pensando o planejamento e a gestão. E quando eu trago isso, eu quero destacar que neste curso de extensão a gente acaba fazendo referência e reflexão sobre algumas tecnologias gerenciais que oportunamente serão discutidas com maior profundidade agora, neste momento, com a unidade de aprendizagem que já vai se iniciar a partir da segunda-feira. Bem, essa unidade de aprendizagem, vocês vão ver que ela é dividida em 8 semanas, que a gente vai detalhar mais à frente, e ela vai contemplar a discussão sobre algumas tecnologias gerenciais. São muitas, não dá em 8 semanas para a gente destacar e detalhar todas elas, mas a gente priorizou algumas que consideramos bem importantes, inclusive pensamos em referenciais, em referências bibliográficas e referências complementares, de modo que darão suporte tanto aos tutores, quanto aos alunos, quanto aos estudantes, em relação a apoiar o estudo, refletir, discutir, e esperamos aplicar na realidade dos serviços de hemoterapia e hematologia aí nos diversos estados do Brasil.
Bem, essas tecnologias gerenciais, vocês vão ver que a gente vai tratar desde tecnologias gerenciais de abordagem mais sistêmica, que inclusive a gente já fez referência lá na unidade de aprendizagem sobre planejamento, e a gente vai chegar a algumas tecnologias, né, um tanto quanto mais específicas, mais voltadas a programas, e a gente vai falar, vamos estar passando por alguma dessas tecnologias. Então, a priori, eu desejo a todos boas-vindas, esperamos que todos nós tenhamos grande aproveitamento em relação ao curso, e vamos lá para a gente discutir as tecnologias gerenciais e pensar na aplicabilidade destas nos nossos serviços. Bom dia a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite por estar participando dessa unidade de aprendizagem dentro desse curso à distância. Dizer para mim é uma honra, é uma satisfação, e vou estar então compartilhando aqui com Marilúcia a apresentação dessas 8 semanas de discussões sobre tecnologias gerenciais. Espero que, sucesso a todos, espero que o curso seja motivador e que possam efetivamente contribuir para a prática como profissional, como técnico, como gestor de unidades de saúde, da rede de hemoterapia e hematologia. Bem, a partir de agora a gente vai detalhar um pouco sobre a nossa unidade de aprendizagem, né, que, como eu já falei, se inicia agora dia 31 de agosto, na segunda-feira, e ela se estende por 8 semanas até o dia 25 de outubro de 2015. Bom, a unidade de aprendizagem tem como nome Tecnologias Gerenciais, e eu apresento para vocês aí a EMENTA. Então, a EMENTA vai tratar desde conceitos básicos, a discussão sobre tecnologia, e aí especificamente sobre as tecnologias de saúde, sobre o processo de incorporação e gestão dessas tecnologias, a questão da gestão do risco e da segurança, trazendo um pouco também a discussão sobre qualidade, sobre o sistema de acreditação, e vamos trazer também, né, a questão da certificação dos serviços de hematologia e hemoterapia, trazendo também a discussão sobre acolhimento, humanização, ou seja, trazendo tecnologias que vão dar suporte, né, no âmbito gerencial, no âmbito das práticas, pensando também o cuidado, pensando que os serviços de hemoterapia, considerando os níveis de complexidade, essas tecnologias poderão ser utilizadas, seja em unidades de coleta e transfusão, nas UCTs, seja em agências transfusionais, seja nos próprios hemocentros, né, inclusive hemocentro regional, enfim, nos distintos níveis de complexidade, inclusive trazendo também questões bem complexas, como abordagem sobre gestão de pessoas, trabalho em equipe, liderança, conflitos, negociação, até a discussão sobre tecnologias de informação e comunicação, onde a gente vai fazer uma reflexão sobre cartão SUS, né, prontuário eletrônico, e aí vamos seguindo. O objetivo geral dessa unidade é apresentar e discutir tecnologias gerenciais passíveis de utilização no cotidiano dos serviços de hematologia e hemoterapia no âmbito do SUS. E temos então 8 objetivos específicos, que começam com a discussão do conceito de tecnologia e de tecnologia de saúde, já que estamos discutindo tecnologias gerenciais. O segundo, caracterizar o processo de incorporação e gestão de tecnologias, que é um processo complexo, mas que precisa ser conhecido, discutido pelos profissionais gestores da rede, da hemorrede. Caracterizar o risco, a segurança e a qualidade em serviços de saúde é uma discussão interessantíssima e central na discussão sobre a política de sangue. Apresentar sistemas de acreditação e certificação de serviços hematológicos e hemoterápicos. A Coordenação Geral de Sangue do Ministério da Saúde tem experiência nisso, a hemorrede tem experiência com a própria ISO 9001. Discutir a humanização e o acolhimento nos serviços de saúde. É impressionante, mas precisamos discutir isso, porque de fato nem sempre acolhemos bem os usuários do serviço de saúde. Identificar a especificidade da gestão de pessoas no âmbito do setor saúde, no âmbito do SUS e do serviço de hematologia e hemoterapia. Discutir o trabalho em equipe, a liderança, a comunicação e os conflitos, algo que faz parte do cotidiano do trabalho em qualquer ambiente, inclusive o nosso. E, finalmente, escrever as tecnologias de informação e comunicação em saúde, especificamente, como a Marilúcia mencionou, o cartão SUS e o prontuário eletrônico. Bem, nossa unidade de aprendizagem ela está organizada em 8 semanas. Vocês vão observar aí, né, que da primeira à 8ª semana, cada uma delas corresponde ao tema
e que tem, né, relação com os nossos objetivos e também com a ementa. Então, na primeira semana, o tema é tecnologia e tecnologias de saúde. Na segunda semana, incorporação e gestão de tecnologias. Na terceira semana, gestão do risco, segurança e qualidade em serviços de saúde. Na quarta semana, vamos trazer a discussão sobre o sistema de acreditação e certificação dos serviços de hematologia e hemoterapia. Na quinta semana, a questão da humanização e do acolhimento. Na sexta semana, tecnologias de gestão de pessoas. Na sétima, a gente vai discutir o trabalho em equipe também, trazendo a discussão aspectos da liderança, da comunicação e dos conflitos. E na oitava semana, gestão de tecnologias de informação e comunicação de saúde. Vocês vão poder observar que para cada semana nós pensamos em alguns critérios de avaliação. Vocês vão ver que cada semana corresponde a um ponto. Mais na frente a gente vai discutir um pouco sobre esses critérios de avaliação, esclarecer dúvidas caso haja. E para cada semana e alguma, né, a gente vai trazer a discussão, vamos sinalizar com algumas questões de reflexão e também alguns aspectos para serem destacados, né, estimulados ao grupo de estudantes para serem trazidos no espaço do fórum temático. Bom, aí, ao longo das semanas e do módulo, nós tentamos introduzir algumas curiosidades, algo que possa servir para reflexão, como essa imagem que vocês estão vendo, sobre a evolução da internet e da situação de obesidade, que é uma epidemia em todo o mundo, inclusive no Brasil. Temos também aí um gráfico mostrando a evolução do processo de incorporação de tecnologia, dos ciclos de vida da tecnologia, que começa com a inovação, a própria criação de uma nova tecnologia, a difusão inicial, a incorporação, a utilização em larga escala e depois o declínio até o abandono. Então as tecnologias passam por esse processo. Temos também temos aí as atividades programadas, umas leituras das referências indicadas, e isso é fundamental. É importante ler, é importante estudar, né? Um curso não se faz apenas com os momentos de aulas ou de encontros, mas sobretudo nesse período é fundamental a leitura dos textos. Fomos bastante econômicos no sentido de identificar uma referência básica e obviamente a pessoa aí pode escolher as complementares, mas a leitura básica, o estudante que não fizer a leitura certamente não aproveitará o curso. Fazemos sugestões de vídeos também, né, além das imagens e curiosidades. As atividades individuais terão ser desenvolvidas e é fundamental, vocês sabem bem, a participação nos fóruns temáticos. Bem, agora vamos detalhar cada semana de aprendizagem. Um cliquezinho, por favor. Aí. Vou precisar um pouco da ajuda, tá? Só para ir passando. Bem, então aqui a gente apresenta agora o roteiro para o planejamento de aulas e vamos detalhar cada semana. A primeira semana que vamos tratar da tecnologia e tecnologia de saúde, nós selecionamos, sobe só um pouquinho, nós selecionamos alguns textos, né, como o professor Luiz Eugênio trouxe, pelo menos um texto relacionado a cada aspecto do tema, lembrando que o tema, ele de uma certa forma, quando a gente traz tecnologia de saúde, então a gente traz um texto onde faz a abordagem geral de tecnologia e um mais específico que traz a reflexão sobre tecnologias em saúde. E a gente sugere como atividade, a partir da leitura desses dois textos que indicamos e também a partir da reflexão, né, e da vivência de cada estudante em relação ao seu ambiente de trabalho, seja no serviço de hemoterapia ou não, e colocamos duas questões. A primeira, explique com suas palavras a definição de tecnologia de saúde proposta por Dom Ângelo e por Mendes Gonçalves, e distinguir também as tecnologias duras, leves e leves, de acordo com o MERRI. Pode passar? Acho que tem mais questões lá embaixo. Desce aí um pouquinho, por favor. Bem, vou voltar. Os dois. Só chamar a atenção que geralmente quando a gente coloca o tema e coloca tecnologias e tecnologias de saúde, então significa que a gente de uma certa forma vai estar dando enfoque a duas coisas, lembrando que a gente vai partir de tecnologia numa perspectiva mais geral, então inclusive, né, trazendo a discussão de tecnologia para a gente não incorrer no risco de achar que tecnologia e restringir só equipamentos, então tecnologia vai muito mais do que isso. Então está relacionado ao uso de meios materiais e imateriais, então inclui equipamentos, né, saber, conhecimentos, então tudo isso faz parte dentro da discussão sobre tecnologia. E aí
a gente também sugere no fórum temático, a partir da discussão dos dois. Estou na página certa aí? Estou. Na página, nos dois, a gente indica aí. Não, pode deixar onde estava. Aí, mais um pouquinho. A fim de facilitar, inclusive, né, instrumentalizar os tutores em relação ao acompanhamento dos estudantes, então a gente coloca aí que no fórum temático deve estar atento se o estudante ele foi capaz de demonstrar um entendimento sobre as tecnologias e sobre as tecnologias em saúde, se ele foi capaz de trazer, além da referência dos textos, ele trazer também as suas reflexões a partir da experiência que ele vivencia no seu serviço, no seu espaço de trabalho, destacando a importância do uso dessas tecnologias em relação à sua própria prática dentro dos serviços de saúde. Responder também essas questões, né, de forma clara e de forma coerente, emitir uma opinião crítica acerca do tema de discussão e utilizar o referencial teórico. Quando nós chamamos a atenção em relação à utilização do referencial teórico, inclusive para resgatar e trazer a necessidade de contribuições de teóricos e de estudiosos que fazem, né, toda uma reflexão sustentada sobre as tecnologias e sobre as tecnologias de saúde. E, claro, se estamos falando de fórum temático, é também necessário a interação com os colegas. Então, a utilização desse espaço, de fato, para discussão. Então, a gente coloca sempre, a partir da sugestão das atividades, nós trazemos também algumas orientações para os tutores. Nesse espaço de orientação para os tutores, a gente sugere algumas respostas essas que estamos sinalizando a partir da leitura, a partir dos textos, né, dos fragmentos dos textos, e a gente sinaliza algumas coisas para orientar, inclusive, o acompanhamento dos tutores. Então, por exemplo, falávamos da discussão sobre tecnologia e tecnologia de saúde e da classificação das tecnologias, né, segundo o MERRI. Então, é importante que os alunos, eles tragam no fórum temático, que eles façam essa discussão, trazendo a tecnologia não apenas como equipamentos, né? Tecnologia, especialmente tecnologias em saúde, vai muito mais além disso. Então, além de equipamentos, medicamentos, conhecimentos, saberes, então todo esse conjunto, né, que vai expressar a rede de relações sociais também. Dar exemplo também do uso dessas tecnologias, trazer, né, esses aspectos da natureza crítica, da clareza, da coerência, e também a importância dos exemplos e da interação com os colegas. Então, esses são alguns aspectos importantes que os tutores, né, que vocês devem ficar atentos em relação ao acompanhamento dos alunos. Bom, a segunda semana tem como tema a incorporação e gestão de tecnologias e o conteúdo a incorporação e a gestão de tecnologias e a gestão da inovação. E aí temos então dois textos básicos, o da Evelina Trindade, que trata da incorporação de tecnologias, e um do Paulo Bastos Tigre, que trata da inovação e difusão tecnológica. São um pequeno capítulo de um livro. A atividade sugerida é discutir, com base nos textos indicados também a partir da vivência dos estudantes, quais os fatores envolvidos no processo de decisão acerca da incorporação de tecnologias ao SUS. A gente sabe que o SUS é um grande comprador de tecnologias, não se faz atenção à saúde sem o uso de tecnologias, mas a gente precisa discutir quais foram os determinantes, por que é que o SUS oferece as tecnologias que oferece, por que é que utiliza as tecnologias que utiliza, e buscando distinguir nessa discussão os fatores que são relativos aos usuários, aos profissionais e ao próprio sistema de serviço de saúde. Uma segunda questão se refere ao próprio conceito de inovação, que é uma discussão muito importante no contexto atual, não só definir inovação, como também identificar os tipos de inovação. Uma quarta questão se refere às forças que induzem, às forças que influenciam, que determinam, que promovem as mudanças tecnológicas. E, finalmente, buscar exemplos dos condicionantes técnicos, econômicos e institucionais da difusão tecnológica. O que é que influencia, o que é que condiciona essa difusão. A ideia, então, em termos de pontuação do desempenho dos alunos nessa semana, é observar se as perguntas foram respondidas de forma correta, parcialmente correta ou incorreta, pontuando cada uma das perguntas. E aí, a seguir, na orientação para os tutores, nós temos as respostas. Então, os fatores que estão relacionados à incorporação de tecnologia estão listados, né? Os fatores relacionados à aceitação e satisfação do usuário, as características dos profissionais, e descendo mais um pouco, as características dos serviços de saúde, ou seja, aquelas que vão influenciar o processo de incorporação. E aí tem bastante que vocês podem ler depois com mais calma. A segunda questão, sobre o conceito de inovação,
de uma forma bastante resumida, pode ser definida a inovação como uma aplicação na prática de uma invenção. Uma invenção é uma criação, é algo novo, mas só se transforma em inovação. Ao contrário, descendo mais um pouquinho. Aí está ótimo. A inovação é a aplicação prática de uma invenção, de uma nova ideia, num serviço, numa indústria, enfim, num processo de trabalho. E os dois tipos de inovação, vocês vão precisar depois distingui-los, mas é a inovação incremental e a inovação radical. E as forças indutivas da mudança tecnológica podem ser agrupadas em duas grandes categorias. A demanda, chamadas inovações, demand pull, ou seja, as inovações que são estimuladas pela demanda dos usuários que requerem, ou pelo mercado. E, do outro lado, a força indutiva básica é o avanço científico e tecnológico, que se chama em inglês o technology push, uma tecnologia empurrasse a inovação. E, finalmente, a última questão se refere às características, os fatores relacionados ao processo de difusão. Os condicionantes da difusão envolvem a complexidade da tecnologia. Uma tecnologia mais simples se difunde mais facilmente. A capacidade tecnológica da empresa, então a empresa que tem maior capacidade tecnológica tem maior capacidade de incorporar uma nova tecnologia. A flexibilidade, uma empresa, uma organização mais flexível tem mais facilidade de incorporar a inovação. Os custos de aquisição e manutenção, quanto mais barata uma tecnologia, mais fácil a sua difusão. As oportunidades de economia de escala e escopo, importante ter claro esses conceitos de que é economia de escala e o que é economia de escopo. Então, se uma tecnologia favorece a economia de escala e escopo, ela tende a ser mais facilmente difundida. Se há incentivos fiscais para a sua difusão, se há acordos internacionais que promovem a difusão, e também o sistema de proteção e de propriedade intelectual que podem favorecer ou dificultar a difusão de tecnologias. E aí tem a curiosidade, já mencionei o ciclo de vida das tecnologias, com mais uma definição aí desses conceitos que a gente tratou, de inovação, de difusão, de incorporação, de utilização e abandono, que caracterizam o ciclo de vida de uma tecnologia. E aí está mais uma vez a imagem, enfim. Bem, na terceira semana vamos discutir a gestão do risco, da segurança e da qualidade dos serviços de saúde. E aí, para cada um desses conteúdos, pensamos tanto em um vídeo, como que vai tratar sobre a questão da segurança do paciente, quanto também em 2 textos que vão dar condições para discutir um pouco sobre risco, segurança e qualidade. Vou fazer destaque um pouquinho esse vídeo, que é a segurança do paciente em 5 minutos. Vocês vão ver que em algumas semanas, então temos alguns vídeos que sinalizamos, então é importante que vocês façam, que observem o vídeo, que anotem, que destaquem quais os aspectos que chamaram a atenção, que façam reflexão e que utilizem, inclusive, o fórum temático para estar interagindo com os colegas em relação à percepção que tiveram do vídeo. Particularmente esse vídeo de segurança de pacientes em 5 minutos, ele é bem interessante, ele traz desde a discussão do próprio termo, segurança do paciente, trazendo desde lá as influências e as contribuições de Florence Nightingale em relação a pensar a segurança, em relação a pensar o risco nos espaços de atendimento. E aí ele vem trazendo, inclusive, os primeiros protocolos pensados, a própria RDC 36, que traz a proposta, que coloca a questão do plano de segurança do paciente. E aí, esse percurso que tem a pensar a segurança do paciente, inclusive da proposição e da institucionalização de protocolos, como, por exemplo, o protocolo de higienização das mãos, e aí a gente tem uma sequência de protocolos no decorrer do tempo. Bem, então é bem interessante esse vídeo, então convido que vocês assistam e que façam reflexões. E tem esses outros textos, um da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um boletim informativo sobre a segurança do paciente. Esse boletim também é bem interessante, traz um pouco do histórico de pensar a segurança, traz as metas e as ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em relação a pensar a segurança e a qualidade. E o outro texto é esse trecho produzido por Travassos, Martins e Caldas, que também faz a reflexão sobre qualidade e segurança do cuidado. Pensar a questão da qualidade e segurança também faz pensar a questão da qualidade do cuidado. E aí Dona Bídia nos ajuda a pensar e a contribuir, pensar na tríade em relação a pensar a avaliação da qualidade desses serviços. E aí Dona Bídia vai também nos ajudar a refletir sobre o processo, estrutura e resultado. Pode passar, por favor. Em relação às atividades, então, com base na leitura dos 3 textos,
com base na observação do vídeo e também sempre resgatando a questão da vivência. Então é bem interessante, é bem importante que vocês tragam, né, essa questão da vivência, inclusive para pensar as dificuldades, os desafios, as possibilidades, as potencialidades, né, para aplicação e para utilização dessas tecnologias gerenciais. Então, a gente parte desde pensar o que é a qualidade do cuidado, definir a tríade, né, sugerida por Dona Bígia, a questão da estrutura, processo e resultado. A gente coloca aí, né, uma afirmativa e sugere a vocês, né, e pergunta e questiona a vocês a concordância ou discordância em relação a essa afirmativa e justificar, né, o posicionamento de que a maioria desses danos, né, dos danos em saúde, é evitável. E a prevenção envolve a adoção de mudanças que reduzem a probabilidade de ocorrência desses eventos. Então, se concorda porque concorda, se discorda porque discorda. Né? Identificar também essas metas de segurança do paciente. O boletim que eu havia falado, né, uns minutinhos atrás, o boletim da Anvisa, ele nos ajuda muito, né, a trazer e a refletir sobre as metas de segurança e também sobre as ações, né, da Agência Nacional de Vigilância para pensar a segurança do paciente, que também é um elenco, né, amplo de ações. A gente pede aí 3 ações, mas é importante refletir sobre as mais de 10 que tem lá. E aí nós colocamos como sugestão de pontuação, observar se as perguntas foram respondidas de forma correta, então distribuindo essa pontuação de acordo, né, se está correta, parcialmente correta ou incorreta, totalizando o valor de 1 ponto. Pode passar. Bem, sempre na orientação para os tutores a gente sinaliza, né, as respostas. Então, a primeira pergunta estava relacionada à questão da qualidade da saúde, então, logicamente que todas as vezes, e quando a gente percebe que os serviços de saúde eles aumentam, eles influenciam, né, no processo da produção de um resultado desejado, então a gente atribui que aquele serviço tem um maior grau de qualidade. Então essa influência, né, sobre a questão da produção dos resultados de modo satisfatório, de modo desejável, então isso, né, reflete a questão da qualidade do serviço. Em relação à Dona Bídia, né, então nos traz a questão da estrutura. Então quando a gente pensa em estrutura de serviços, por exemplo, então é importante a gente trazer a questão dos recursos materiais, das pessoas, dos recursos humanos, dos recursos organizacionais que você tem disponível. Pensar o processo é pensar as atividades que os usuários precisam desenvolver para buscar esses serviços e também como os profissionais eles ofertam cuidado, ofertam, né, esses serviços a esses usuários, e pensar os resultados é o efeito, né? O efeito que esse cuidado ele produz sobre a vida das pessoas. Então é o efeito de fato sobre as condições de saúde desse usuário, e isso inclui, né, a satisfação também do usuário em relação a esses serviços. A gente sugere aí, né, como resposta, se o aluno entende, né, de que o risco na maior parte das situações é evitável, né, então trazendo, né, concordando com isso, a experiência ela tem mostrado de fato que as rotinas organizacionais, quando elas são bem estabelecidas, e aí um exemplo, né, muito inicial, né, inclusive dessa discussão sobre segurança do paciente, traz em relação à lavagem das mãos, inclusive tem muitos estudos que trazem a redução do risco e a redução, né, do adoecimento ou de condições de adoecimento, né, através de um ato que é a lavagem das mãos, e essa questão de incluir a lavagem das mãos em relação à rotina organizacional, isso pode sim influenciar potencialmente sobre a redução de chances de erros e de riscos. Em relação às metas para pensar a segurança do paciente, então vocês vão ver, né, que tem aí um conjunto de 6 metas, desde a identificação correta do paciente, a questão da melhoria da comunicação entre os profissionais e da segurança em relação ao uso de medicamentos, a questão do ato cirúrgico, né, então a cirurgia desde o local correto até o procedimento correto, paciente correto. Pensar também a redução do risco de infecções e a redução do risco de quedas. Vocês vão ver na leitura, tanto do boletim, né, quanto dos textos, né, que sinalizamos um pouco atrás, é de que a gente percebe que essas metas, elas sustentam inclusive a evolução que a gente tem dos protocolos. Então a gente tem protocolos sim, pensando na higienização das mãos, a gente tem protocolos pensando, né, a redução em relação ao risco de lesões. Então um conjunto de protocolos que precisam ser pensados enquanto iniciativas de gestores, né, para que sejam de fato institucionalizados ou que incorporados, né, à cultura organizacional. Em relação às ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então a gente traz aí algumas, tem um conjunto, tem um elenco grande, né, mas a gente sinaliza aí algumas: o desafio global para a segurança do paciente, a questão da taxonomia e classificação internacional, a pesquisa e segurança do paciente, dentre outras, que vocês vão poder, né, visitar, pensar, refletir, né, a partir da leitura do material indicado.
Bom, a gente traz aí essa imagem, né? Aí tem aí duas pessoas aí, né, quanto policiais aí dizendo, tudo bem, né, a fiscalização não é CD pirata. E aí o vendedor lá informal dizendo, na minha mão é mais barato. E aí a gente está trazendo um pouco sangue, aproximando inclusive, né, com o objeto de prática de vocês. E é importante trazer essa discussão sobre a questão da comercialização, inclusive revisitar um pouco, né, o que vocês já viram em unidades anteriores, a pensar a Constituição, a questão da proibição da comercialização, que vem sinalizada desde a Constituição. E logo depois dessa figura, pode baixar só um pouquinho, vocês vão ver que tem um vídeo, né? Então, esse vídeo aí é o vídeo que fala sobre boas práticas de saúde. Então, é um vídeo também bem interessante, né, que é importante também vocês assistirem para pensar a questão, né, da política do sangue, da questão da segurança, da qualidade, né, do risco. E aí ele também traz um enfoque sobre higiene das mãos e mais outros procedimentos para pensar as boas práticas de saúde. A quarta semana, vamos tratar do sistema de acreditação e certificação de serviços hematológicos e hemoterápicos. Então, temos dois conceitos básicos aí, acreditação e certificação, com 3 textos. Um texto mais teórico da apresentação dos conceitos de qualidade e acreditação, da professora Ana Maria Malik Kierazzi, um texto que trata da implantação da ISO 9001, que foi feita para o setor privado, se discute a sua aplicabilidade na administração pública, e finalmente um texto que é um trabalho de conclusão de curso de um colega de vocês, da Hemorrede, sobre a implantação da certificação ISO 9001 no serviço público, especificamente na coordenação geral de sangue e hemoderivados. Com base nesses textos, então respondo às seguintes questões e a atividade proposta. Citar 3 organizações acreditadoras de saúde que têm atuação no Brasil. Responder a questão por que algumas organizações de saúde recorrem à avaliação externa. Responder a terceira questão, a certificação de qualidade e o modelo burocrático de gestão são incompatíveis. A gente sabe que a administração pública funciona principalmente sob o modelo burocrático, e discutir se isso é compatível ou não com a certificação de qualidade. Apontar as contribuições e os limites das estratégias de certificação do tipo ISO nas organizações públicas, isso é bastante discutido no segundo texto. E finalmente citar 2 indicadores de qualidade e 4 ferramentas de gestão adotadas na coordenação geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde depois da implantação da norma ISO 9001 de 2008. Então, como pontuação, observar as respostas no mesmo padrão das semanas anteriores, e em termos de orientações estão aí as respostas para as questões. Então, estão citadas aí 3 instituições acreditadoras com atuação no Brasil, a justificação, o motivo que leva algumas organizações a buscarem a acreditação, que é uma avaliação externa, né? Então, sem ter a necessidade de atestar perante seus pacientes, seus profissionais, seus pagadores, sejam públicos ou privados, a boa qualidade de seus serviços. A compatibilidade entre o modelo burocrático de gestão e a acreditação, enfim, se acredita, né, a sugestão que são compatíveis sim, pois trabalham ambos na implantação de normas explícitas, né? A burocracia se caracteriza por funcionar com base em regras e normas, e a acreditação é um processo de adequação a normas também. As contribuições, né, na área pública da acreditação se referem a organizar e definir melhor as normas, documentar, né, registrar os procedimentos e as instruções de trabalho, favorecendo o compartilhamento de conhecimento entre os servidores. Obviamente tem limites, e o principal deles é que a ênfase no controle de procedimentos, de normas, de processos, às vezes pode se chocar com as tentativas de desburocratização da gestão pública, que significa o compromisso com resultados. Às vezes a ênfase no controle dos procedimentos acaba prejudicando, negligenciando o controle dos resultados. Na área da saúde tem aquele velha anedota que a familiar pergunta para o médico assim que sai da cirurgia: doutor, como é que foi a cirurgia? Não, a cirurgia foi um sucesso. Sim, ele está bem? Não, ele morreu. Quer dizer, isso mostra que às vezes o cirurgião pode seguir todas as normas como deve, adequada das boas práticas, no entanto isso é suficiente para garantir o resultado na área da saúde. Então é importante lembrar
dessa questão na discussão sobre a certificação e acreditação. E aí, 2 indicadores que foram adotados pela Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados no momento da acreditação, que é a satisfação da equipe e a capacitação e desenvolvimento de pessoas, e 4 ferramentas: a gestão por competência, o registro de não conformidades, o registro de ação preventiva e o registro de ação de melhoria. E aí tem também um videozinho que trata dessa questão da acreditação e da certificação. Bem, a próxima semana, né, que é a 5ª semana, o tema é humanização e acolhimento. Então a gente tem três textos, e desses textos a gente traz, né, sobre a importância da humanização, pensando o Sistema Único de Saúde, né? O outro texto com mais enfoque sobre o acolhimento, para pensar o acolhimento, né, enquanto a tecnologia é utilizada dentro do processo de trabalho em saúde, pensando o cuidado. E o outro que é uma experiência em relação ao acolhimento do Sistema Municipal de Saúde, que foi publicado aí pela Revista Brasileira. Bem, esses 3 textos vão ajudar, né, os estudantes a trazer um pouco essa discussão sobre a humanização, o acolhimento, e pensar a utilização para os serviços de saúde. E aí a gente provoca, né, com algumas questões, sugere algumas questões, alguns aspectos para discussão sobre o tema no fórum temático. E a gente destaca os princípios da Política Nacional de Humanização, as prioridades que são trazidas por essa política, as etapas em relação a pensar o processo de acolhimento e também a relação entre os 3 âmbitos de incorporação do acolhimento nos serviços de saúde dentro do Sistema Único de Saúde. E aí, no fórum temático, também valendo um ponto. Então, se o estudante ele foi capaz de atender aquela discussão, aqueles aspectos que foram sinalizados agora a partir daquelas questões, que percorre desde os princípios até a questão da interação com os colegas, né, que é fundamental nesse espaço de fórum temático. Bem, quanto às respostas sugeridas, vocês vão encontrar, né, lá nos textos, de uma forma, né, mais extensa, mais discursiva. No entanto, a gente sinaliza aí, né, para facilitar, para dar suporte em relação ao apoio e acompanhamento no espaço do fórum pelos tutores. E a gente coloca aí o destaque aos 3 princípios da política, pensando a transversalidade, pensando nessa capacidade de comunicação, né, tanto entre as políticas, programas e projetos, tanto também entre os sujeitos e os coletivos. Pensar a questão de sociabilidade, então a dissociabilidade, você pensar o sistema único e pensar nos serviços, pensando as práticas de gestão e pensando as práticas de atenção, pensar a articulação entre a política e a clínica, né, entendendo, né, que não são elementos que eles são, né, separados, eles precisam ser compreendidos em suas dimensões presentes e que essa compreensão, né, do todo desse algo indissociável vai ajudar a entender as práticas de saúde, pensar inclusive, né, nas modificações, nas melhorias. E um outro princípio em relação à política é o protagonismo dos sujeitos e dos coletivos, apostando numa ação transformadora em relação, né, ao seu próprio cuidado e às suas ações no mundo. Em relação às prioridades da política nacional, a gente pede, se não me engano, 5, mas aí a gente elenca muito mais do que 5. Então vai desde pensar o fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, a questão do próprio fortalecimento do controle social, a construção da autonomia e do protagonismo dos sujeitos e coletivos, pensar a construção das redes cooperativas, pode descer, a questão inclusive da implicação, né, dos usuários, dos trabalhadores e dos gestores, né, para pensar essa questão do acolhimento e da humanização, a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias voltadas para a prática do cuidado e de gestão, entre outros. Então, você tem um conjunto aí de prioridades para pensar na política nacional. A terceira questão, né, que nós propusemos diz respeito às etapas do processo de planejamento, que essas etapas, elas se iniciam... desculpem, eu falei planejamento, né? Ato falho. Do processo de acolhimento, que são, né, a primeira etapa são as necessidades de saúde que devem ser acolhidas a partir do diálogo, da aproximação que você tem com o trabalhador, com o serviço e no estabelecimento de vínculo. Em seguida, a partir da apresentação dessas necessidades, dessa escuta qualificada, desse diálogo, busca-se a compreensão e a significação em relação às necessidades apresentadas por esses usuários e sempre correlacionando as suas necessidades ao contexto socioeconômico, ao contexto cultural, né, enfim, a subjetividade, a esse contexto que é apresentado pelo usuário. E, posteriormente, o que se busca é uma corresponsabilização
tanto dos sujeitos, né, dos usuários, quanto dos profissionais em relação às estratégias de intervenção, pensando inclusive na questão da qualidade da saúde, pensando também no cuidado. Pode passar. A quarta questão, né, em relação aos âmbitos da incorporação do acolhimento no serviço de saúde, que incluem desde a postura e a prática do profissional, em relação, né, em frente ao usuário, para o desenvolvimento do seu processo de trabalho, a questão da própria ação gerencial, na reorganização do processo de trabalho e também pensando enquanto diretriz para políticas de saúde. Então, observando os pontos de atenção no sistema e a capacidade que se tem para dar resposta às necessidades apresentadas pelo usuário, inclusive disponibilizando e apresentando alternativas tecnológicas que sejam mais adequadas para o atendimento às necessidades apresentadas desses usuários. Então, a gente coloca aí, né, duas imagens. Uma, né, que é, inclusive, que traduz a questão da própria Política Nacional de Humanização, com essa logo aí bem conhecida, que é a questão do Humaniza SUS, e essa outra imagem aí embaixo, que é quando existe humanização, então é preciso considerar, né, a questão da felicidade, do protagonismo dos sujeitos, que já havíamos falado, a questão da autoestima, da produção, da satisfação. Então são todos meios, elementos, aspectos que são fundamentais para, de fato, né, afirmarmos de que existe humanização em relação à produção do cuidado, em relação ao atendimento das necessidades de saúde. A sexta semana trata das tecnologias de gestão de pessoas, com conteúdo relacionado aos princípios, estratégias e técnicas de gestão e planos de carreiras como tecnologia de gestão de pessoas. E aí temos dois textos básicos do Pedro sobre gestão de pessoas nas organizações e um texto que é parte de um livro editado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e que trata da gestão do trabalho, da educação e saúde, especificamente um pouquinho aí, do desafio da gestão pública em uma conjuntura de mudança da relação Estado-sociedade. E aí elaboramos umas questões para orientar essa atividade, os principais objetivos da área de administração de recursos humanos, os 4 subsistemas dessa área de recursos humanos, descrever 3 novas competências que os trabalhadores precisam desenvolver para se inserirem no atual modelo tecnológico baseado na intelectualização do trabalho, citar 5 formas de contratação de pessoal utilizadas pelos gestores da saúde, hoje no Brasil, e qual a diferença entre a gestão de recursos humanos, a gestão de pessoas e a gestão do trabalho. São conceitos que se encontram bastante debatidos na literatura e que é importante a gente dominar e saber porque, por exemplo, dentro do Ministério da Saúde tem uma secretaria que se chama de Gestão do Trabalho, da Educação e Saúde e não Secretaria de Recursos Humanos ou de Gestão de Pessoas. E abaixo, então, tem a pontuação e as respostas para cada uma dessas questões. Então, os objetivos da administração de recursos humanos estão aí: criar, manter e desenvolver um contingente de recursos humanos com habilidade e motivação para realizar os objetivos da organização, criar, manter e desenvolver condições de desenvolvimento e satisfação plena desses recursos humanos para alcançar os seus objetivos individuais. Esse é o grande desafio de toda a administração de recursos humanos ou de pessoal, que é fazer convergir e atender simultaneamente os objetivos da organização, os objetivos coletivos e os objetivos individuais. E, finalmente, fazer isso com eficiência e eficácia, ou seja, com a menor utilização possível de recursos, com menores custos possíveis e com a maior produção de resultados possíveis, que é a eficácia. Os 4 subsistemas de administração, sempre segundo o texto de Pedro, é suprimento ou agregação, a aplicação, a compensação ou manutenção e o controle ou a monitoração. Então é preciso suprir, garantir a oferta, só um pouquinho, já voltar um pouco, a oferta de pessoal, a aplicação com a descrição de cargos, planejamento e alocação interna na organização desses recursos humanos, compensar esses recursos humanos com os salários, os benefícios, as carreiras, a questão de higiene e segurança no trabalho e, finalmente, o controle com avaliação de desempenho, com sistema de informações gerenciais e auditoria. Agora sim, a terceira questão se refere às novas competências nesse ambiente de alta densidade tecnológica que a gente tem. Então, as pessoas precisam de maior nível de escolaridade, de conhecimentos gerais, de capacidade de planejar, de se comunicar, de trabalhar em equipe, de ter flexibilidade, de ter acesso a mais informações, ter capacidade de decisão frente a problemas complexos e
também valorizar traços de personalidade como a responsabilidade, a criatividade, a iniciativa, o espírito crítico. A gente espera que esse curso contribua para tudo isso em todos vocês, todos os estudantes que estão fazendo esse curso. Isso são competências exigidas, né, em qualquer área de atuação. E mais um pouquinho, não, voltando, foi demais. Aí 4, as formas de contratação hoje são múltiplas, vocês podem ver aí vários exemplos, desde o servidor estatutário até as OCIPs, OS. Ele pula, aí está ótimo. Ops. E finalmente, a administração de recursos humanos, os conceitos, né? A administração de recursos humanos é uma definição criticada por restringir as pessoas, tratando-as como meros recursos dentro da organização. Já a gestão de pessoas leva em conta, considera os indivíduos não apenas como meros recursos, como meros empregados, mas sim como parceiros ou colaboradores. E, por fim, a gestão do trabalho absorve o conceito de força de trabalho da economia política com uso descritivo e analítico dos fenômenos de mercado de trabalho, emprego, desemprego, produção, renda, assalariamento, configura-se uma abordagem que envolve o trabalho, o trabalhador como ser social e da sociedade. Obviamente, tem aí bastante sintética a redução, dá um debate interessantíssimo. Acho que pode desenvolver a partir, né, da discussão dos limites e das potencialidades de cada uma dessa definição. Aí mais uma curiosidade com uma tirinha, né, sobre a questão aí do trabalho. Diga-me, Elisete, o que te move nesta empresa? Salário? Salário é decorrência. Falo de algo maior que te faz dar seu suor 8 horas por dia, anos a fio, férias. Mas você vê aí que há uma completa incompatibilidade entre os objetivos individuais e organizacionais, né? A Elisete não incorpora nenhum objetivo organizacional. E aí tem uns videozinhos sobre a atuação da SEGEDS, né, que é a Secretaria de Gestão da Educação, Trabalho e Saúde do Ministério da Saúde. E tem um programa também bastante interessante da Profissão Repórter, né, da Rede Globo, sobre os mais médicos, em que o Caco Barcelos vai viaja o país identificando as condições de trabalho desses novos médicos. A penúltima semana dessa unidade de aprendizagem é a nossa 7ª semana, onde vamos abordar, né, como tema trabalho em equipe, a questão da liderança, da comunicação e dos conflitos. E aí temos, né, cada um desses conteúdos, né, discutir o trabalho em equipe, a liderança, a comunicação e os conflitos. Então tem alguns referenciais que também são diferentes, né, para trazer essa discussão. Então por isso a gente tem aí um elenco também de 3 textos. E desses textos tem um, né, que traz sobre a cultura organizacional, e nessa discussão sobre a cultura pensar a questão dos estilos de liderança e a própria comunicação interpessoal que vem sendo estabelecida dentro das organizações de saúde. Tem um texto, né, um artigo bem interessante, que é da Marina Petuzzi, que traz sobre a equipe multiprofissional de saúde. Inclusive nesse texto ela faz uma reflexão, né, a partir de algumas teorias, e coloca e sugere como tipologia, né, para pensar o trabalho em equipe, né, uma classificação, né, que é o que ela chama de equipe agrupamento e de equipe integração. O outro texto é o texto do Rivera, que traz sobre a comunicação e a negociação gerencial, que também a gente vai estar discutindo, né, um pouco a partir, né, desses elementos e desse conteúdo aí sugerido. Pode seguir, por favor. Bom, então, com base na leitura desses textos e sempre trazendo, observem que nós provocamos o tempo inteiro que vocês façam, né, essa ida e vinda em relação a visitar e a refletir sobre as práticas, né, em relação aos espaços de serviços, ao espaço onde vocês de fato, né, produzem, né, o trabalho de vocês, produzem o cuidado, né, ou gerência, ou gestão, enfim, né, a depender do espaço que vocês ocupam. Então é importante sempre fazer a leitura desse texto e fazer sempre a relação com a experiência. Então a gente sugere, né, a seguinte atividade com 5 questões e mais uma voltada ao fórum temático em relação às 5 questões, desde a pensar a definição da cultura organizacional, a pensar, citar 5 causas de problemas comunicacionais que são comuns, né, dentro, né, o que podem, né, aparecer em alguma organização de saúde, a caracterização dos 2 tipos de equipe, né, que eu já adiantei um pouco para vocês, sugerida pela Marina. Identificar 3 tipos de negociação, de acordo com Matos, e descrever também 4 elementos básicos em relação ao modelo de negociação.
Quanto ao fórum temático, então provocamos em relação a trazer, além de refletir, trazer, socializar alguma experiência, a experiência essa, seja positiva ou negativa, que o aluno que vocês já tenham vivenciado em relação ao cotidiano e sempre relacionado ao trabalho em equipe. É importante que nessa discussão traga esses conteúdos. Então, nessa experiência positiva ou negativa, o que é que apareceu em relação a conflitos, né? O que é que apareceu em relação às possibilidades de negociação, quais foram os meios de comunicação, né, utilizados para se pensar, né, esse cotidiano, essa experiência vivenciada. Então, é importante trazer essa reflexão e sempre fazendo essa reflexão, inclusive sustentada nesse referencial, né, bibliográfico que nós estamos sugerindo aí. A gente coloca, né, a pontuação disponível aí em relação ao tutor acompanhar se esse estudante ele foi capaz de responder essas questões sugeridas em relação, né, tomando por base o referencial das leituras, e no fórum temático, se ele buscou de fato esclarecer as dúvidas, né, se ele utilizou esse espaço para interação com os colegas, se ele inclusive sustentou a sua experiência, né, as suas reflexões em relação ao referencial teórico recomendado. Então é importante, né, que esse espaço realmente ele seja utilizado. E, claro, o tutor vai estar acompanhando, né, em relação ao desenvolvimento desse aluno e da interação que ele tem com os colegas, né, na turma. Então, enquanto respostas, né, a primeira pergunta era relacionada à cultura organizacional. Então, entendendo essa cultura organizacional então, enquanto um conjunto ou padrão de suposições básicas, e essas suposições, né, sejam elas inventadas, sejam elas, né, novas ou descobertas ou desenvolvidas por essas pessoas que trabalham nesses serviços, nessas organizações, para lidarem, né, com os problemas em relação aos próprios serviços, e que esse padrão, né, essas suposições básicas, elas funcionam com eficácia suficiente para serem de fato consideradas válidas e aí em seguida ensinadas a novos membros em relação à maneira correta de perceber. Então, esse conjunto de suposições básicas ele vai de uma certa forma caracterizar aquela organização e daí, né, ser entendida enquanto cultura organizacional. A segunda questão foi relacionada aos problemas de comunicação que costumam ocorrer, né, em relação a essas unidades. Em relação a esses problemas de comunicação, vem desde o conflito das ideias, né, entre as diversas pessoas que fazem parte, a falta de feedback, ou seja, de retorno em relação a essas informações, a falta de confiança das ideias próprias e o temor à rejeição de suas ideias. Então, às vezes, né, a cultura organizacional não está muito aberta às novidades e às sugestões, então isso também pode caracterizar, né, as práticas desses serviços. Ou a cultura organizacional, ela pode ser nesse sentido, né, de rejeitar, não motivar em relação aos valores comunicacionais ou desencorajar as pessoas em relação, né, à proposição de suas ideias, mas também em relação à tomada de decisões. A própria falta de capacidade de expressar-se, a falta de confiança em relação ao próprio ambiente organizacional e a falta de argumentação teórica e o próprio egocentrismo do chefe. Em relação à tipologia, né, que provocamos lá, né, que questionamos em relação à atividade proposta, e aí definida por Marina, ela traz aí um conjunto de parâmetros que vocês vão ver que no próprio artigo, inclusive se apresentado de uma forma de quadro bem resumida, mas na sequência ela é bem detalhada, explicando o que é a comunicação externa, explicando o que é um projeto assistencial comum, explicando o que é essa autonomia ou especificidade técnica, né, que é específica, né, em relação a cada categoria profissional diante da sua formação. Então ela traz aí um conjunto de parâmetros. E esses parâmetros vocês vão ver que eles se classificam, né, de acordo à tipologia, seja ela equipe integração e equipe agrupamento. Em relação, por exemplo, à equipe agrupamento, a comunicação externa ao trabalho, a comunicação estritamente pessoal, a autonomia técnica plena, a ausência da autonomia técnica, são parâmetros que são bem específicos em relação à equipe agrupamento, né? No entanto, os demais são específicos em relação à equipe integração, mas fazendo destaque aí a esse parâmetro de diferenças técnicas entre trabalhos especializados e as especificidades dos trabalhos especializados. Esses dois parâmetros eles são comuns às duas tipologias, né? Seja equipe integração ou equipe agrupamento. Mas é bem interessante que vocês façam essa leitura, que façam essa discussão e aí cada um, né, desses parâmetros ele é trazido pela Marina, cuidadosamente discutido e que vai ajudar vocês, né, a orientar os estudantes em relação à resposta e à reflexão sobre essa pergunta.
A quarta pergunta está relacionada aos tipos de negociação, que também traz uma discussão da negociação, seja do tipo cooperativa, conflitiva ou mista, né? Então, tem um aprofundamento também sobre isso. E em relação aos elementos básicos do modelo de negociação, que aí sugere, né, 4 elementos básicos a pensar esse modelo de organização. Então, desde separar o relacionamento da substância do problema, negociar a partir dos interesses, não das posições, né, dos sujeitos que se colocam, buscar opções variadas em relação ao ganho mútuo e negociar, antes de tudo, pensando nos princípios e nos padrões objetivos a partir do qual a negociação ela pode, ela deve, né, e ela será possível. Bom, uma curiosidade que a gente traz aí é só uma imagem, né, também para trazer reflexão, que aí vocês veem aí 2 animaizinhos, né, a disputa em relação a se vai para um lado, se vai para o outro, e aí quando eles tomam a decisão de que juntos eles podem, né, utilizar o alimento de um lado e também, né, se movimentar juntos e buscar, né, ou seja, é o sentido de você pensar algo que seja mútuo e que seja um objetivo comum aos dois. Então, a partir do momento que você pensa em algo que seja mútuo e com objetivo comum aos dois, então a possibilidade, né, desse trabalho em equipe, pensando, né, numa equipe integração, então é possível alcançar, né, de forma mais rápida os resultados esperados. Finalmente, a última e 8ª semana trata da gestão de tecnologias de informação e comunicação em saúde, com esse conteúdo sobre sistema de informação em saúde, cartão nacional de saúde e prontuário eletrônico. Temos 3 textos, um sobre o sistema de informação, apoiando a gestão do trabalho em saúde, o outro sobre a política de saúde e potencialidade do uso das tecnologias de informação e o outro sobre o cartão nacional e prontuário eletrônico. Como orientação para as atividades, é discutir com base nos textos indicados e de novo a partir da sua vivência as seguintes questões. Conceitue o sistema de informação em saúde, identificando o propósito do sistema de informação em saúde, identifique as 3 dimensões do uso das tecnologias de informação para a formulação, implantação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, descreva o ambiente de informações para o apoio à decisão em saúde. E um fórum temático sobre os registros eletrônicos de dados dos usuários de serviço, que envolve o cartão e o prontuário eletrônico. Então, discutir nesse fórum temático os avanços e as fragilidades dos registros eletrônicos de dados dos usuários do SUS no Brasil. Como pontuação, sugerimos a verificação das respostas às 3 questões iniciais e no fórum temático, identificar os avanços, verificar se o estudante foi capaz de identificar os avanços dos registros eletrônicos de dados dos usuários no Brasil, identificar as estratégias para superar as fragilidades, emitir opinião crítica acerca do tema em discussão e interagir com os colegas. A seguir as respostas, o sistema de informação é um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão de informação necessária para se organizar e operar o serviço de saúde e também para investigação e planejamento com vistas ao controle de doenças. E o propósito do sistema de informação é selecionar os dados pertinentes a esses serviços e transformá-los na informação necessária para o processo de decisões próprio das organizações e indivíduos que planejam, financiam, administram, proveem, medem e avaliam o serviço de saúde. As 3 dimensões do sistema de informação são o uso das informações oriundas de pesquisas ou de registros administrativos de dados transnacionais, o desenvolvimento de um ambiente de informações para o apoio à decisão em saúde nas estruturas de gestão e, finalmente, a implementação das tecnologias de informação de telecomunicação. Descendo. E, por fim, a página 12 do artigo Foi demais. Aí. A página 12 do artigo de Vasconcelos e outros, Política de Saúde e Potencialidades, tem uma imagem que mostra esse ambiente de informações em toda a sua composição, com todos os aspectos, todos os fatores que interagem. É um ambiente complexo, ficou mais fácil visualizar, é mais fácil visualizar na figura do que descrever em palavras. Finalmente, na discussão do fórum, a ideia que se tem é que até agora houve grandes avanços, principalmente na questão das contas a receber, a pagar, nas auditorias, mas que pouco se alterou no sentido de melhorar a relação médico-paciente ou profissional-usuário. Quase todas as propostas de prontuário eletrônico têm piorado a relação, porque tem quebrado aquela relação olho no olho, de empatia, de vínculo
entre o médico e o paciente, o profissional e o usuário. Mesmo com o histórico de experiência de aplicações tecnológicas na área da saúde em vários países, o Brasil segue com um projeto tecnológico que é muito caro, dispendioso e que recebe verbas redirecionadas de projetos de atendimento, que acima de tecnologia carece de atendimentos e rotinas básicas para que seja possível garantir pelo menos uma sobrevida com dignidade. Além disso, o que vemos no Brasil é a necessidade de práticas e metodologias participativas de desenvolvimento do sistema de informação aplicado em saúde. A gente conhece aquele velho ditado, assim, o sistema, a tecnologia de informação e comunicação é uma ferramenta, mas o conteúdo e a relação, ela não substitui, pode ser um apoio, mas ela não substitui, e se não houver um sistema de saúde, um sistema de serviço de saúde bem estruturado, uma boa relação profissional-usuário, essa tecnologia de informação, ela por si só não é capaz de melhorar o sistema de saúde, nem de melhorar a relação entre profissionais e usuários. Pode ser um instrumento que nessas várias tentativas de implantação do Cartão Nacional de Saúde e de prontuários eletrônicos tem se deparado com obstáculos no funcionamento do serviço de saúde, na relação profissional-usuário de saúde, tem feito com que essas experiências não tenham sido bem sucedidas. O que não significa que essas tecnologias sejam em si mesmas ruins, mas elas precisam ser adequadas à nossa realidade. A nossa realidade precisa melhorar para que a potencialidade, todo o potencial dessa tecnologia sejam efetivamente transformados em práticas. Bom, aí tem mais alguma curiosidade sobre a evolução das tecnologias, né, de informação e comunicação, passando do tratamento de dados para a informação, para a geração de conhecimento. Pode ir seguindo. Enfim, então acho que com isso concluímos as 8 semanas. Acho que ficamos à disposição aí para comentários, dúvidas, críticas, sugestões, e agradeço a atenção de vocês até aqui. Exatamente, agradecemos a atenção, estamos disponíveis para esclarecimento de dúvidas, estamos aqui à disposição, obrigada. A lista de referências. Na lista de referências ali estão todos com 2 ou 3, mas entre aquelas pedidos tem uma que está com base. Eu acho que seria interessante mandar essa relação também para os tutores e repassar para os alunos, para que todo tutor saiba qual é o texto básico mesmo, indispensável à leitura, e quais são os complementares, porque aí não. Porque aí na apresentação não ficou claro isso, né? E realmente é importante. Já está. Bom dia a todos, colegas tutores, coordenação, os professores que estão responsáveis pela disciplina. Eu queria fazer algumas colocações, né, dizer que está muito bem formatada a disciplina, ficou bem redonda, né, os referenciais teóricos também foram muito bem escolhidos e a questão das figuras, das charges, de uma certa forma, está bem interessante e instigante para os alunos. Eu faria uma sugestão em um aspecto, pensando no atual momento e atual conjuntura que este curso se encontra, né, que é a sua finalização e o desafio dos alunos conseguirem cumprir o prazo de envio dos pré-projetos, que a gente sabe que ainda tem muitos alunos sem enviar, e, por outro lado, a gente tem uma unidade de aprendizagem bastante longa, com 8 semanas. Então, eu acho que o desafio é tornar ela mais atrativa ainda. E aí eu pensei na possibilidade de repensarmos em algumas semanas, né, principalmente na questão de humanização, na questão da semana que vocês abordam conflitos e negociações, acreditação, se a gente não poderia colocar algumas situações, problema, para que esse aluno pudesse trabalhar aquela semana fazendo a relação com o seu referencial teórico, com a sua prática, baseada em um problema,
E aí a gente teria a descrição de uma situação ilustrativa para que ele pudesse, a partir daquela situação, pensar, né, dentro do que ele leu no texto básico, como é que ele poderia discutir, por exemplo, alguns dos princípios da humanização. Eu estou pensando aqui só para tornar aquela semana mais atrativa, porque a gente sabe que o momento agora, de uma certa forma, é um pouco sobrecarregado para os alunos, que tem que escrever, tem que fazer estado da arte, e tem ainda que ler os textos básicos, né, e ter que dar conta de fazer todas aquelas atividades. Uma outra dúvida é qual é a atividade avaliativa que vocês estão propondo? São só os fóruns temáticos? Começar pela última. A gente propôs aí uma avaliação processual. Então, tanto as atividades individuais quanto os fóruns temáticos, que não estão em todas as semanas, elas fazem parte do processo de avaliação. Então, se vocês observarem, são 8 semanas e cada semana ela corresponde a um ponto. Que, claro, se a gente somar aí vão dar 8 pontos, mas aí a gente faz um cálculo, né, uma regrinha de 3, e aí a gente chega a um percentual e, consequentemente, a nota desse aluno. Então, a gente não tem, como a gente viu em outras, né, unidades de aprendizagem, né, inclusive aqui eu pude acompanhar na outra que havíamos sugerido, em relação a uma atividade no meio, uma no final, né, uma que valha uma pontuação diferente. Então, de fato, nós pensamos, né, em uma distribuição, né, de atividades, inclusive, que pensamos em não sobrecarregar, mas também não perder a qualidade em relação a estimular o aluno em relação à reflexão sobre os temas. De fato, concordo com você, Ítalo, são pensar as tecnologias gerenciais, e olha que a gente, né, não trouxe todas as tecnologias gerenciais, o elenco é bem extenso, né, em relação a essas tecnologias, então nós selecionamos algumas que consideramos extremamente importantes para fazer a discussão, né, pensando na especificidade dos serviços de hemoterapia e hematologia. Então, por isso que tem algumas semanas, né, realmente, né, de que trazem, por exemplo, né, acho que é a 7ª semana ou é a 6ª semana, que traz a questão da humanização, a 6ª semana que traz a questão da humanização e acolhimento, né, como a 7ª semana, que traz a questão da negociação, da liderança, dos conflitos, que, na verdade, estão colocados enquanto conteúdos, né, que a gente listou, né, de forma pontual, mas são conteúdos que se entrecruzam. Porque a gente falar da cultura organizacional, consequentemente, a gente discute a questão da comunicação, a gente discute a questão do conflito e da negociação, porque são aspectos inerentes à definição das tais suposições básicas em relação à cultura organizacional. Então, de fato, quando nós pensamos, né, nesses textos, então foram textos cuidadosos em relação a isso. E apesar da nossa apresentação ter trazido detalhadamente para cada tema e conteúdo respectivos textos, como o Luiz Eugênio estava lembrando aqui, a gente tem uma proposição, né, de um texto de referência para cada semana, e aí, claro, vai do interesse do aluno e se debruçar sobre aquilo, né, sobre aquele tema, inclusive, né, utilizar esse referencial para a discussão do seu próprio trabalho de conclusão de curso, porque possivelmente em alguns trabalhos de conclusão de curso, se não aproveitado nessa unidade de aprendizagem, mas em outras unidades, o aluno ele vai sempre, né, buscar aqueles referenciais sugeridos, né, pelos docentes e também pelos estímulos provocados pelos tutores. Em relação às situações de problema que Ítalo trouxe, quando nós buscamos vídeos, quando nós buscamos, né, aquelas tirinhas, a charge, as imagens, foi no sentido da gente problematizar algumas situações, como a gente colocou a questão da comercialização do sangue, né, como a gente vai trazer a questão das próprias estratégias e de programas para pensar, né, a questão da gestão do trabalho, né, e da educação na saúde. Então, a gente sinaliza, sim, algumas coisas, sim, a partir desses vídeos e dessas imagens. Mas a gente sinaliza e estimula a partir de uma perspectiva mais geral. O que a gente quer é que, a partir dessa perspectiva mais geral, o aluno ele traga, a partir da sua experiência, né, e com recorte a sua vivência, o seu cotidiano, para que ele possa, de fato, né, fazer essa relação e fazer essa discussão, essa reflexão. Mas eu vou passar para o Luiz Eugênio ver se... outra coisa, alguém falou aí que eu falo rápido, eu estou tentando reduzir um pouquinho, viu, Marildo? Ele elogiou. Eu só queria fazer, na verdade, uma pergunta. Se a gente ainda pode modificar? Porque eu achei assim, concordo com tudo que Maria Lúcia falou, mas achei bastante interessante a sugestão de Ítalo. E, eventualmente, em algumas semanas, a gente pode, ou o fórum temático, ou até a atividade individual,
substituir, elaborar algumas sobre o acolhimento. Eu acho uma excelente discussão, em vez de perguntar os princípios da política de humanização ou de perguntar, sei lá, enfim, as estratégias de implantação do acolhimento, criar uma situação, né, na unidade de saúde e fazer a discussão por aí. Não sei quanto tempo a gente teria, assim, mas se for possível, acho que deveria aceitar essa sugestão. Não sei se Mariluz concorda. Concordo sim, a gente tem 8 semanas, né? Então concordo sim, a gente tem 8 semanas pela frente, né? Pela experiência da outra, na primeira vai ser mais difícil, né? Mas da segunda em diante a gente pode pensar, né, em alguma adaptação, em algum ajuste em relação a isso. Nossa, foi o primeiro? A saúde coletiva está bem. Tem uma pergunta ali sobre como será o paralelo entre a UA9 e o desenvolvimento do projeto de conclusão. O A9 é a nossa? Da Carla Porto, a nossa. Essas dúvidas operacionais continuam. Ah, tá. Vamos encerrar. Tá. Então vamos pedir. Será que dá para encerrar já? Então, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Luiz Eugênio e à professora Marilúcia Bonfim pela participação nessa unidade de aprendizagem. E aí agora a gente segue conversando mais um pouco sobre as outras questões que se relacionam ao TCC, né, os prazos, as atividades em atraso, essas coisas que a gente precisa conversar mais um pouquinho aqui. Obrigada. Obrigada a todos e todas, obrigada à equipe, obrigada professor, à equipe pedagógica, né, a equipe de suporte aqui que está acompanhando, as professoras, a professora Lites em especial, e agradecer especialmente, né, ao empenho dos tutores e também dos alunos em relação ao envolvimento e compromisso, né, em relação a este curso. É importante sim, né, fazer essas reflexões, mas é importante sim também pensar na utilização dessas reflexões para os serviços e a contribuição para pensar nos serviços de hemoterapia e hematologia e na constituição, né, das hemorredes estaduais aí pelo nosso país. Então, agradecer mais uma vez e até a próxima. Sucesso a todos e todas. Eu também só quero agradecer, desejar sucesso e dizer que continuo à disposição. Enfim, gostaria de ter um feedback depois, né, se esse módulo, enfim, os pontos fracos que houve, os pontos, até para a gente poder melhorar numa próxima oportunidade.